Olá pessoal, sejam bem-vindos a esta última aula do nosso módulo de elementos de matemática discreta do nosso curso de Teoria da Computação. Na aula de hoje vamos falar de conjuntos enumeráveis. Mas para a gente entender conjuntos enumeráveis, vamos primeiro entender o conceito de cardinalidade de conjuntos. Então a cardinalidade de um conjunto finito é o número natural que forma a quantidade de elementos que compõem esse conjunto. Então, eu posso dizer que dois conjuntos têm a mesma cardinalidade se eles possuírem a mesma quantidade de elementos. Então, eu posso representar isso como sendo o tamanho de A, né, a gente representa por essas duas barras paralelas, é igual ao tamanho de B. Se A possuir mais elementos que B, a gente vai escrever que A, o tamanho de A é maior do que B. E se A estiver contido em B, então ter-se-á sempre que A, né, o tamanho de A é menor do que B. Agora, imagine o seguinte, né? Falamos da cardinalidade de conjuntos finitos. Mas como é que a gente pode comparar o tamanho de dois conjuntos infinitos? Então, por mais estranho que possa parecer, dois conjuntos infinitos também podem possuir a mesma cardinalidade. Para isso, deve ser possível identificar uma correspondência biunívoca entre os elementos de ambos os conjuntos, ou seja, deve existir uma função, pelo menos uma função objetora, que relacione esses dois conjuntos. Então, formalmente, a gente pode dizer que dois conjuntos A e B, quaisquer, sejam eles finitos ou infinitos, possuem a mesma cardinalidade, ou seja, A igual a B, se for possível definir entre eles uma função objetora. Então, vamos pegar aqui um exemplo de dois conjuntos finitos, o conjunto A e o conjunto B aqui. Tá? Lógico que aqui fica fácil de verificar esses dois conjuntos têm a mesma quantidade de elementos, porque eu posso simplesmente contar, né, a quantidade de elementos em A e a quantidade de elementos em B. Né? Então, aqui eu tenho 3 elementos em A, 3 elementos em B, então, simplesmente eu posso dizer então, que A é igual a B. Mas, além dessa fórmula, né, de contar os elementos, a gente pode ver que nós podemos definir uma função objetora de A para B. Então, eu posso associar o A com 7, o B com 3 e o C com 6, por exemplo. Veja que essa função objetora, lembrando na nossa aula passada, é uma relação em que essa relação é uma função, e essa função ela é total, injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Lembro disso da aula passada. É claro que aqui, na relação desses dois conjuntos A e B, eu posso ter outras funções objetoras. Mas basta que eu tenha uma relação ou uma função objetora, então eu posso dizer que esses dois conjuntos têm o mesmo tamanho. Agora, por que essa definição é tão importante? Imagine o seguinte conjunto aqui. Agora eu tenho dois conjuntos aqui. O A, né, ele vai ter aí os elementos que são ímpar, os números ímpares, né? E esses números ímpares vão variar de 1 até 100, então todos os números ímpares de 1 até 100. E o conjunto B é todos os números pares de 1 até 100. Tá? É claro que aqui a gente poderia contar, né? Quantos ímpares tem? 1, 3, 5, nesse intervalo de 1 a 100. Só que essa contagem ficaria muito custosa. Imagine que aumentasse aqui para 500, para 1000, né? Esse range de valores. Então, a maneira mais fácil de pensar é que, de ver se esses conjuntos têm a mesma quantidade de elementos, é ver se existe uma função objetora. E a gente sabe que é possível definir essa função objetora porque eu posso pegar a função de A aqui, o que eu posso pegar? Qualquer número primo, qualquer número ímpar, se eu somar uma unidade, eu transformo esse número ímpar em um número par. Né? Então, eu posso criar uma relação, se eu pegar aqui o número ímpar de A, eu posso, então, somar um que eu vou ter, então, um número par, que vai ser o conjunto B. Então, veja que existe, então, uma função objetora entre o conjunto A, dos números ímpares entre 1 e 100, e entre o conjunto B, que é o números pares entre 1 e 100. Essa relação biunívoca, essa função objetora, então, definida, faz com que esses dois conjuntos tenham a mesma quantidade de elementos. Então, eu posso dizer que, nesse exemplo aqui, que A é igual a B. Agora, vamos ver um outro exemplo aqui. Considere o conjunto dos números inteiros e o subconjunto, que a gente vai chamar de zerinha, composto apenas pelos números ímpares. Aí pergunta-se, os dois conjuntos possuem a mesma cardinalidade? Veja que agora ambos os conjuntos são infinitos, né?
tanto o conjunto dos números inteiros quanto o conjunto dos números ímpares. Então, veja que existe um paradoxo. Apesar dos dois conjuntos serem infinitos, os dois conjuntos possuem a mesma cardinalidade, porque, por mais que a gente pense que a quantidade de números primos está contida, né, na quantidade de números inteiros, né? Mas esse paradoxo nos permite por quê? Porque a gente pode pensar em uma função objetora em que relaciona esses dois conjuntos. Porque o que seria um número primo, um número ímpar, né? Seria pegar qualquer número inteiro, multiplicar por 2 e somar 1. Se eu pegar qualquer número inteiro, multiplicar por 2 e somar 1, eu obtenho o número primo. Então, essa relação bionívoca faz com que esses dois conjuntos, né, o conjunto Z' aqui, que está contido no conjunto dos números inteiros, que é o conjunto dos números ímpares, faz com que esses dois conjuntos que são potencialmente infinitos tenham a mesma cardinalidade. Né? Okay? Então, sempre que for verificar a cardinalidade de dois conjuntos, seja eles infinitos ou finitos, vocês têm que verificar se existe uma função objetora. Existe uma função objetora, então esses dois conjuntos são finitos, possuem a mesma cardinalidade, ok? E aí, então, com isso, eu posso definir agora o que seriam conjuntos enumeráveis. Então, um conjunto ele é enumerável ou contável se ele possui um número finito de elementos. Se for um conjunto infinito, ele deve possuir a mesma cardinalidade que o conjunto dos números naturais. Então, eu posso dizer que um conjunto, olha lá, posso dizer que ele é um conjunto contável ou enumerável, mesmo ele sendo infinito. Mas como assim? Se ele for infinito, eu tenho que verificar se ele possui, né, a mesma cardinalidade do conjunto dos números naturais. Se ele possui a mesma cardinalidade, ou seja, se ele for do mesmo tamanho dos números naturais, então eu posso dizer que esse conjunto ele é contável ou enumerável. E quando é que um conjunto dois conjuntos infinitos têm a mesma cardinalidade? Vimos isso no slide anterior. Quando eles possuem uma função objetora que os relaciona, uma função bionívoca que os relaciona. Então, conjuntos infinitos, acho que o tamanho desse conjunto é diferente do tamanho do conjunto dos números naturais, a gente vai dizer que esses conjuntos são não enumeráveis ou não contáveis. É o outro lado da moeda. Okay? O conceito de conjuntos enumeráveis ele vai estar diretamente relacionado ao conceito de sequencialização, que é um conceito que visa sobre estabelecer uma relação de ordem entre os elementos de um conjunto. E aí vai permitir a associação unívoca de cada um dos seus elementos com os correspondentes elementos dos números naturais. É aquela sequencialização que permitiu fazer a contagem, né? Menos 1, menos 2, 0, 1. Eu consigo fazer uma sequencialização. Então, por exemplo, aqui, ó, o conjunto dos números inteiros, ele é um exemplo de um conjunto infinito, contável ou enumerável. Por quê? Eu consigo estabelecer uma sequência, né, uma ordem, né, de sequencialização que permite associar os elementos do meu conjunto dos números inteiros com o meu conjunto dos números naturais. Ou seja, no final, apesar de o conjunto dos números inteiros terem vamos dizer, uma quantidade, parece ter uma quantidade maior de elementos do que o conjunto dos números naturais, ou os números naturais estarem contínuos no conjunto dos números inteiros, mas eu consigo sequencializar. Eu posso estabelecer que, por exemplo, o 0 é o 0, o primeiro elemento do número natural seria 1, o menos 1 eu consigo sequencializar. Então, existe uma função, né, bionívoca que relaciona o conjunto dos números naturais com o conjunto dos números inteiros. Né? E essa associação ela pode ser representada por meio dessa função. Aqui, né, só para ilustrar aqui, a função é menos 1 elevado a n mais 1, n mais n mod de 2 dividido por 2. Essa função, que é uma função bionívoca, faz com que, então, esses dois conjuntos, o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais, tenham a mesma cardinalidade. Então, se eles têm a mesma cardinalidade, eu posso dizer, então, que o conjunto dos números inteiros, tá, que é um conjunto infinito, ele é um conjunto infinito e contável ou enumerável. Okay? Então, observe que, para finalizar aqui essa aula, que nem todos os conjuntos infinitos possuem a mesma cardinalidade. Então, se a gente pensar aqui que, apesar do conjunto dos números naturais e dos números reais possuírem uma quantidade infinita de elementos,
é fácil perceber, ou é intuitivo pensar que o conjunto dos números reais ele vai ter uma quantidade muito maior de elementos do que o conjunto dos números naturais. Ou seja, o tamanho do meu conjunto dos números reais é maior do que o conjunto dos números naturais. E eu não consigo nenhuma função objetora que relacione, porque eu não consigo, por exemplo, se eu pegar um número real 2,454, por exemplo, né, eu não consigo identificar, eu tenho uma relação, uma função que, a partir de um número natural, chega nesse número real. Né? Então, ou seja, eu não consigo estabelecer uma função objetora entre ambos, entre esses conjuntos, números reais e números naturais. E aí, a partir dessa observação, que foi feito o estudo, né, da teoria dos números transfinitos, que foi desenvolvido lá no final do século XIX pelo matemático russo George Cantor, né, que viveu de 1845 a 1918. Então, esse matemático ele criou toda a matemática por trás de números finitos, representou o número finito, né, com aquele símbolo, né, do infinito, né, e toda uma teoria por trás do cálculo desses conjuntos, né, que são infinitos e não enumeráveis. E aí, pessoal? Bom, essa foi a aula, né, de conjuntos enumeráveis, essa foi a última aula desse módulo de revisão de elementos da matemática discreta. Né? São esses conceitos que precisamos entender para conseguir ao restante da disciplina de teoria da computação. No próximo módulo vamos falar de alguns conceitos básicos, tá certo? Sobre teoria da computação. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.